Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós chegamos ao último dia, né, do nosso catecismo de adultos, antes de passarmos à última parte, propriamente, que é uma preparação mais próxima para a Crisma, né? Então, gostaria de reforçar alguns princípios, né? O primeiro deles é lembrar que, bom, espero que já tenha sido até aqui, como a gente falou no início, né? E que já tenham procurado aplicar aquilo que nós vimos aqui, né? Mesmo aquilo que pode parecer às vezes um pouco mais especulativo somente, né? A propósito do credo, a propósito da doutrina da igreja, do dogma, sempre há frutos, né, para serem tirados, né? Considerar os atributos divinos, né, como Deus agiu na encarnação do Verbo, ao fundar a igreja, ao nos criar. Então, tudo efetivamente deve servir para o nosso proveito, né? Que não seja uma mera formalidade para aqueles que querem receber um sacramento, né? E que não seja tampouco uma mera curiosidade para aqueles que já receberam o sacramento e que frequentaram até aqui o nosso catecismo, né? Então, procurar efetivamente aplicar na vida, né? Então, a semente foi plantada, né? Suponho que todos tenham aprendido algo com esse catecismo, algo proveitoso. A semente foi plantada, então é preciso cultivá-la, né? Regá-la, adubá-la, para que a árvore possa crescer e dar frutos, né? Então, não fiquemos estéreis, né, diante dessa graça que Deus nos deu, né? E, bom, em particular, vocês têm também essa graça, né? Essa oportunidade, essa graça de Deus de poderem ouvir e poder efetivamente colocar em prática, né? No próprio apostolado, com as atividades do apostolado, de fomentar tudo isso que a gente viu, né? E todos esses princípios que a gente viu. Então, procurem fazê-lo, né? Realmente. Então, não deixem que simplesmente foi um catecismo, finalmente está chegando ao fim, depois não saber mais nada, né? Podem voltar às próprias anotações, voltar também aos vídeos, né? Então, realmente aproveitar, não deixar passar essa graça, né? E assim, não nos é suficiente, né? Simplesmente eu sou católico, acredito, e os mandamentos, etc. Não, ter realmente um espírito profundamente católico, né? Que isso penetre todos os âmbitos da nossa vida também, né? Então, isso é muito importante, né? Então, viver efetivamente como católicos, profundamente penetrados de todos esses princípios de que a gente tratou, né? Em particular também, o que nós vimos sobre a oração, né? Sua importância, o modo de procurar, o modo de rezar bem, né? E procurar fazê-lo, procurar efetivamente rezar bem. E então, não deixar passar essa graça, né? E, bom, com certa frequência na missa nós falamos de algumas
falsas soluções, né? Que nós vemos uma época de crise na sociedade civil, né? E na igreja, então uma crise de ordem natural, também de ordem natural, é praticamente inegável, né? Basta ter um pouco de bom senso para que a gente possa se dar conta disso, né? E muitas vezes nós vamos então procurar a solução, né, para esses problemas sérios e graves, né, na sociedade e na igreja, então com soluções rápidas, né, que não nos demandam muito esforço. Então vai vir um salvador da pátria, vai vir um princípio qualquer que vai resolver absolutamente todas as coisas de uma hora para outra, ou então aquela aparição que vai permitir isso, né? Ou então basta combater tal erro, né? E assim tudo vai bem. Então não é essa a verdadeira solução, né? A verdadeira solução, uma solução global propriamente não nos cabe, né? Cabe a nós agir na nossa esfera, né? Naquilo que Deus nos permite agir, no campo que Deus nos dá para que a gente possa agir. Às vezes o campo é mais limitado, um pouco mais abrangente, mas muitas vezes a gente quer salvar tudo e esquece a nossa própria parte, né? E a nossa própria parte, qual é? Senão a nossa santificação, né? Ainda que, por absurdo, né, uma dessas falsas soluções, que nós vamos comentar ainda um pouquinho, né, fosse verdadeira, né, alguém que vai seguir todas as ideias dessa pessoa, né, no culto de personalidade, tudo vai se resolver, ou tal aparição, né, ou basta combater tal erro e tudo está resolvido, ainda que, por absurdo, fosse verdade, não quer dizer que as coisas resolvidas ou melhores no âmbito social, seja da igreja, seja do Estado, não quer dizer que as coisas melhores nesse âmbito, não quer dizer que eu vá para o céu, né? Porque as coisas estão melhores, né? As coisas podem estar bem e ainda assim eu não me salvar, né? Então, a verdadeira solução não é essa, né? E as melhoras que não são baseadas num fundamento muito sólido, né, que é o fundamento da lei natural e da revelação divina. Então, aquilo que está fundado em outra coisa que não isso, é muito móvel, né, muito mutável. E, de fato, muda, é muito pouco estável, né? Porque, então, se não tem um princípio baseado na verdade da lei natural ou na verdade da revelação divina, então está baseado nas paixões humanas ou em ideologias, né, coisas criadas pelos homens, consequentemente não tem estabilidade, né? Tudo isso muda muito rapidamente. Então, realmente, convencer-se profundamente disso, né? E agir assim na nossa vida, que eu devo procurar, em primeiro lugar, a minha santificação e do meu ambiente, né? Começando pela minha própria família, né? Sobretudo pais e mães de família, depois do meu ambiente, com as pessoas com quem eu convivo, no trabalho, em outros ambientes, né? Então esse é o ponto. O resto não deixa de ser em grande escala uma ilusão, né? Quando eu digo trabalhar a nossa santificação e dedicar-se efetivamente a isso, e isso é o principal e é o único necessário, não estou dizendo que não se deve, né, que não seja possível, que não devemos agir também no âmbito social, mas na medida em que podemos realmente fazer isso, e com certo fruto, baseado em bons princípios, né, e não atropelando as coisas. Então não é uma oposição entre a própria santificação e uma ação voltada para a sociedade, mas tem que ser bem feita. Eu digo bem feito seguindo os princípios da lei natural e da religião católica, sem contradizê-los, né? Bom,
Então isso é muito importante, a nossa própria santificação, né? E a gente se santifica conhecendo, amando e servindo a Deus, né? Conhecendo a Deus, então, conhecendo o credo, né? A doutrina católica, os ensinamentos católicos, se interessando por isso, também dentro da minha capacidade também, dos meus deveres de Estado, das minhas possibilidades. Assim, eu fiz o catecismo e pronto. Não, continuar se interessando, né? Vendo o magistério, né, constante da igreja, por exemplo, lendo um catecismo católico, né, para adultos, ou um tema em particular da doutrina. Então, interessar-se por isso, para conhecer a Deus. Mas para conhecer a Deus não basta nem só o estudo, né? Para conhecer a Deus é preciso também a vida de oração, né? Que nos dá a intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a ciência supereminente de Jesus Cristo, como nos diz São Paulo, né? Então é preciso essa vida de oração, né? E procurar de uma vez por todas tirar essa impressão, né, que muitas vezes nós temos, de que a vida de oração é um peso, de que é um mal necessário, né? Paciência, sou obrigado, tenho que fazer. Não, a oração é algo bom, né? Então devemos ser movidos pela excelência da oração, pela sua bondade nela mesma, porque nos une a Deus, nos faz conhecer nosso Senhor e ter intimidade com Ele, né? Claro, muitas vezes vamos ter desgosto, não vamos ter disposição nenhuma para fazer a oração, mas devemos perseverar, né? Apesar de tudo, e não porque é simplesmente obrigatório, mas porque é bom, apesar de não termos naquele momento talvez nenhuma inclinação sensível, né? Então, para conhecer o Senhor, né, estudar a doutrina católica dentro das minhas possibilidades, com livros sólidos, sem ficar procurando curiosidade ou autores duvidosos, né? Eu posso ler tudo e eu vou tirar o que é bom, mas você sabe o que é bom? Esse é um dos pontos, né? Não é à toa que sempre existiu, sempre não, mas durante muito tempo, na medida em que a igreja foi tendo maior liberdade, depois da perseguição do Império Romano, né? E até 1960 e poucos, havia o Index, né? Index Librorum Prohibitorum, o índice dos livros proibidos, né? Que não se podia ler. Então não é todo mundo que pode ler tudo para tirar o que é bom. Primeiro que nós temos nosso fraqueza, é uma ocasião de pecado, sair lendo tudo. Então não é assim tão simples, né? Eu vou ler tudo e depois eu tiro o que é bom. É uma verdadeira falácia. Primeiro, para tirar o que é bom, você já tem que saber o que é bom, em muitos casos. Ou ter os princípios muito bem assentados, né? Bom, então livros sólidos, né? Clássicos da igreja, não livros de curiosidade, pegar as aparições, né? Toda a infância de Nosso Senhor, que nunca foi revelado no Evangelho, que não foi revelado no Evangelho, depois porque tantos detalhes, né? As inconveniências que nós já falamos, né? Dessas aparições de uma Ana Catarina Emmerich, de Maria Agreda, por exemplo, para citar algumas, né? O Valtorta, etc. Bem, então não, com fontes muito sólidas, né? Continuar também a vida de oração e também os livros de espiritualidade, é evidente, para citar os mais fundamentais, Filoteto, São Francisco de Sales, o combate espiritual do Padre Scupoli, a prática do amor a Jesus Cristo, Santo Afonso Maria de Ligório, para citar três absolutamente clássicos, né? Além disso, a própria vida dos santos, né? Que é todo o nosso catecismo, todo o ensinamento de Nosso Senhor, concretamente vivido, né? E claramente vivido. Claro que às vezes algumas vidas de santo também parece que a pessoa já nasceu assim, extremamente perfeita, não teve que fazer nenhum combate, que é falso, né? Os santos tiveram também em seus combates muitos sofrimentos, né?
para chegar na união perfeita com Deus. Então, conhecer a Deus, né? Estudando com fontes sólidas, católicas, né? Não se deixar levar pelo simples fato de alguém se declarar católico, né? E vai lá, defende uma coisa vai contra uma coisa que a igreja, contra a qual a igreja também se opõe, por exemplo, socialismo, né? Se diz católico, faz algumas orações, mas toda a doutrina de fundo, né, filosófica e etc., é completamente contrária, né? A filosofia que corresponde à teologia católica, uma filosofia tomista. Às vezes a pessoa vai dizer tomista sem ser também, ou tem uma obra tomista, mas não basta, né? Então, bom, sustentando uma filosofia que não corresponde à teologia, à revelação, ou então sustentando teses em religião contrárias, efetivamente, à igreja católica, né? E aí, bom, aí muitas vezes vai se dizer, mas não estou recomendando ele como catequista ou como teólogo, né? Tal e tal pessoa, não. Mas que filosofia é essa que leva a uma conclusão contrária à religião? Que católico é esse que não tem medo de se opor à religião? Mas estou fazendo filosofia, mas não pode haver contradição entre duas ciências, né? A ciência teológica e a ciência filosófica. As duas vêm de Deus. Bem, então, conhecer a Deus, né, de um modo ordenado. Pelo estudo, né, pela consideração dessas coisas, mas também pela vida de oração. E dentro da oração, a meditação. Procurar, se ainda não procuraram fazer, começar pouco a pouco, com calma, com tranquilidade, né? Lembrar aquilo que nós falamos, né? Depois, amar a Deus. Amar a Deus, que não é aquele sentimento vago, né, que varia, e o coração bate mais forte quando eu penso em Deus. Não é isso, né? Amar a Deus, quem me ama guarda os meus preceitos, né? Nos diz Nosso Senhor, guarda a minha palavra. Então, amar a Deus, observar os mandamentos que nós vimos, né, com até algum detalhe, né, naquele exame de consciência. Guardar os mandamentos é também procurar praticar as virtudes que nós vimos, né, com certo detalhe também. Amar a Deus é praticar com generosidade os nossos deveres de Estado. Amar a Deus é amar ao nosso próximo. Amá-lo, mais uma vez, não é um sentimento, mas ajudando, sobretudo e em última instância, a amar a Deus também, né? Amar ao nosso próximo é ajudá-lo para que ele se dirija também ao céu, né? Então, amar a Deus, como diz o primeiro mandamento, sobre todas as coisas, né? Então, mesmo sobre nós mesmos, sobre nossos gostos, preferências, sobre a nossa própria vida, né? Como dizia o jovenzinho São Domingos Sávio, né? Antes morrer do que pecar. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, está disposto a perder tudo antes do que ofender a Deus. E amá-lo porque Ele é infinitamente bom. Amá-lo considerando também tudo que fez por nós, né? Criando, né, a espécie humana, poderia simplesmente não ter criado, né? Poderia não ter criado nada, Deus, falamos isso lá no início, pois não só criando a espécie humana, mas com toda a economia da salvação, toda a história da salvação. O pecado original, né? Bem, a formação do povo judeu, os profetas, né? Os patriarcas, os profetas, depois a encarnação do Verbo, a fundação da igreja com os sacramentos, né? E toda a história da igreja e, finalmente, a nossa criação individual, né? Deus poderia simplesmente não nos ter criado, né? Mas nos criou, nos colocou dentro da igreja e nos deu a graça, bem, de sermos batizados, de nos instruirmos, de recebermos os sacramentos. Então, considerar também com muita calma e profundidade esse amor de Deus por nós, para que nós podemos amá-lo em troca. Claro, esse amor de Deus por nós que se manifesta de modo sublime no Calvário, né, na cruz. E, bom, diante de tudo isso, então, dispor-se para servir a Deus
em todas as coisas, está pronto para fazer a vontade de Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias, né? Considerar o que é estar unido a Deus e amá-lo, né? Com a baixeza dos nossos pecados, né? Trocar Deus pelos nossos pecados, pela nossa própria vontade, pelas nossas inclinações, né? Efetivamente não vale a pena, né? Primeiro por ser ofensa a Deus, depois por nos fazer perder o céu, ou pelo menos, se não for um pecado mortal, perder uma grande glória, uma maior glória no céu, né? Então não nos deixemos, né, perder com ninharias, né, da nossa vontade, nas contrariedades da vida, né, nos pequenos sofrimentos, ou mesmo os grandes, né? Às vezes existem, claro, também grandes sofrimentos. Mas como diz São Paulo, se a gente tem os olhos da fé mesmo, o que é tudo isso diante da vida eterna. E ninguém sofreu mais do que nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre teremos esse consolo também, né? E também ninguém sofreu mais do que Nossa Senhora, depois de Nosso Senhor. Então, ter essa, né, consciência muito claro, fomos feitos para isso, conhecer, amar e servir a Deus. Nossa felicidade está inteiramente nisso, né? Fora disso, é uma felicidade puramente aparente, né? Bem, então, que esse catecismo não seja meramente especulativo, uma curiosidade, uma obrigação, né? Uma exigência, né? Um pré-requisito para receber um sacramento, não, que seja realmente para mudar as nossas vidas, né? Para nos conformar a Deus mais perfeitamente. Claro que é muita informação, isso demanda às vezes um certo tempo, né? Mas nos esforcemos para isso, com a graça de Deus, e é possível, efetivamente, a gente mudar muita coisa na nossa vida, a partir de tudo isso que a gente aprendeu ao longo desse catecismo, né? Como a gente falava lá no início. Então é a nossa santificação que é o único necessário. Deus é o único necessário, né? E não nos deixemos levar por essa agitação, né? Por essas falsas soluções instantâneas, fáceis, que nos são propostas, né? Que a gente menciona, né? Por exemplo, o aparicionismo, né? Pipoca em vários lugares, todo tipo de aparição, né? Muitas delas com viés até, digamos, conservador, né? Tem que assistir uma missa bem comportada, o melhor é assim, tem que se vestir assado, né? Muitas delas apocalípticas, é o fim do mundo, para criar medo na pessoa e prendê-la, né, a essa aparição, àquele grupo. Mas assim, basta ver um pouco e se encontram vários erros, né, contra a fé. Então, a gente viu o pecado de credulidade, né, dar crédito fácil a aparições, a revelações, etc. Então, não, desconsideremos completamente as aparições não aprovadas pela igreja, mesmo com aquelas aprovadas, é preciso colocá-las também no seu devido lugar, né? Ninguém está obrigado a acreditar em uma revelação privada, né? Claro que se há motivos de credibilidade, o reconhecimento da igreja, muitas vezes seria imprudência também não acreditar e simplesmente desprezar, mas não existe uma obrigação propriamente de acreditar em revelação privada. Mas ainda aquelas aprovadas pela igreja, nós podemos tirar grandes lições para a nossa vida, mas não é o centro da nossa vida. Nada do que está ali não está já contido também na revelação divina, no ensinamento da igreja, na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério da igreja. Não. Ali é uma simples lembrança de algo, ou então algo específico para aquele momento da história. Mas muitas vezes as pessoas colocam aquilo como centro de toda a vida espiritual, e de fato não é. Ainda uma aparição verdadeira. Ainda a aparição de Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, importantíssima em vários aspectos, não é o centro da nossa vida católica,
Posso me salvar sem ter conhecido a revelação, as aparições de Fátima, né? Então, ainda que tenha mensagens importantes, não. Tudo já está na revelação divina e no ensinamento da Igreja, né? O livro de São João da Cruz tem palavras muito firmes, né, com relação às pessoas que se apegam muito a isso, né, a essas coisas extraordinárias, né, como se fossem a essência, uma certa fraqueza na fé. Bom, a gente pega o exemplo, né, das aparições em Fátima. Muitas vezes as pessoas se preocupam demasiadamente para saber se o terceiro segredo já foi revelado, para saber se a Rússia já foi consagrada ao Imaculado Coração. São coisas importantes? São, é evidente, né? São coisas que fazem diferença? Fazem, né? Considerável. Agora, é isso que vai me salvar propriamente? Não. O terceiro segredo pode ser completamente revelado, a Rússia pode ser consagrada ao Imaculado Coração. Vou me salvar só por causa disso? Não. Pode ser que as coisas na sociedade melhorem, mas não quer dizer que eu vá melhorar. E o que eu posso fazer efetivamente com relação a isso? Fazer abaixo-assinado para o Papa? Haja paciência, né? Aí a pessoa é contra a colegialidade na igreja e fica fazendo abaixo-assinado para o Papa fazer isso, fazer aquilo, como se fosse uma pressão democrática. A soberania é nossa, né, dos fiéis, e nós vamos pressionar o soberano pontífice. Então não, né, fazer estardalhaço na internet, não. O que a gente pode fazer? Nos santificar. Talvez assim as coisas caminhem, ainda que não caminhem, não é esse o nosso centro, né, de a consagração da Rússia, terceiro segredo. Não, é a nossa santificação. E as pessoas se apegam a isso, se esquecem do cerne efetivo das mensagens nas aparições de Nossa Senhora em Fátima. Oração, né, em particular pelos pecadores, e penitência, também pelos pecadores. Não. Então se fala muito em coisas polêmicas, mas pouco se faz naquilo que interessa, a nossa santificação. Não. Bem, então isso é muito importante, né? Não se apegar a esse aparicionismo, esse iluminismo, né, espiritual e que é desordenado. Levar a sério uma aparição aprovada pela Igreja, aquilo que cabe a nós. No caso de Fátima, por exemplo, oração e penitência, né? Conversão a Deus. A penitência, né, a irmã Lúcia vai explicar depois um pouco mais tarde, essa penitência não é nem só a mortificação, a renúncia à própria vontade. Essa penitência é no sentido de arrependimento dos próprios pecados também, de conversão a Deus. É isso que nós temos que fazer. Depois, a falsa solução também do culto de personalidade, né? A crise enorme, bom, na ordem natural e na igreja também. Então, às vezes, a doutrina não é explicada, não tem ali, né, realmente na hierarquia da igreja quem faça ouvir muitas vezes não faça ouvir muitas vezes a voz de nosso Senhor Jesus Cristo claramente, seu ensinamento claramente, né? Ou às vezes com muitos erros, infelizmente, né, que atingiu até boa parte da hierarquia da Santa Igreja. E aparece então alguém carismático, né, que se expressa bem, que tem um raciocínio mais lógico, e começam então as pessoas a segui-lo, né, e cada vez mais a segui-lo por ele mesmo. E então essa pessoa vai se substituindo, né, a doutrina da igreja, o magistério da igreja, e toda a salvação está ali, e é essa pessoa, aquele grupo que vai salvar a igreja. Tem um problema grave aí. Nós é que vamos restaurar a igreja, nós é que vamos não sei o quê, nós que vamos salvar a igreja. Não. A igreja que é a esposa imaculada de nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de estar passando pela sua paixão, como nosso Senhor, né, na Sexta-feira Santa, a igreja que é humana e divina, né? A esposa de nosso Senhor, é ela que nos salva. Nós somos pobres servos da igreja, né? Então, tomar muito cuidado também quando começa a aparecer alguém
muito destaque que vai atraindo cada vez mais as pessoas a si mesmo, mais do que a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse culto de personalidade que nós vemos difundindo em alguns meios também. E aí, com uma devoção, às vezes, esdrúxula à própria pessoa, então, muito cuidado para não se deixar iludir por isso. E, finalmente, a terceira falsa solução que nós citamos, que é a solução política. Como se a política fosse resolver todos os problemas, primeiro que não vai, nem é o papel da política, propriamente, porque o problema não é só natural, o problema não é só social. O problema é, em primeiro lugar, religioso, um problema moral, um problema de fé, e é também um problema dos indivíduos. Bem, então, muitas vezes, solução política, que ainda vai também, no mais das vezes, no sentido da economia, quer dizer, reduzir o homem ao campo meramente material. Bom, então essa solução é como se fosse a política em primeiro lugar, politique d'abord, já dizia Maurras, que era um teórico francês da política, um agnóstico, não católico, inclusive com coisas bem, às vezes até blasfêmias contra Nosso Senhor, foi condenado também pelo magistério da igreja, mas que seduziu muitos católicos até hoje, na chamada ação francesa, meramente por causa da política. Então não é a política em primeiro lugar, não. A igreja em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo vos será dado por acréscimo. Mais uma vez, não estou fazendo oposição. Então só me santificar e não está nem aí para o resto, não. Tenho que estar aí também para o resto, mas primeiro me santificar. Que a ação, no domínio público da sociedade, seja já um fruto também, cada vez mais, da minha união com Deus. E nunca contrária à verdadeira religião, que é a católica. Todas as minhas ações têm que estar em conformidade com aquilo que Nosso Senhor ensinou. Bem, então esse erro da política, que reveste sempre os dois lados, porque vocês sabem também, a maçonaria ela tem dois lados, um lado materialista, anticlerical, racionalista, antirreligioso, que é justamente chamada maçonaria racionalista ou materialista. Por exemplo, um exemplo disso é a maçonaria clássica francesa, que fez de fato a Revolução Francesa, que se opõe a toda religião, que vai dar origem efetivamente ao marxismo, ao socialismo, ou outras doutrinas materialistas. Inclusive, às vezes faz a oposição, será que é melhor, será que é menos pior a maçonaria ou o socialismo? O socialismo vem também da maçonaria, então não existe isso, não existe essa oposição. Basta ler os documentos dos papas, sobre o socialismo, sobre as sociedades secretas. Leão XIII, por exemplo. Então, tem a maçonaria racionalista, anticlerical, antirreligiosa, materialista, racionalista. E tem a maçonaria, e essa então é a esquerda, e tem a maçonaria da direita, que não é antirreligiosa, ela favorece a religião. Qual religião? Esse é o problema. Certamente não a religião de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas favorece a religiosidade. Não se opõe e defende até alguns valores corretos. Bom, mesmo aqui também tem algumas coisas. Então vai ser a maçonaria que se chama mística, que não se opõe à religião enquanto tal. Uma maçonaria, em alguns aspectos, conservadora. A maçonaria de direita. É a maçonaria, por exemplo, da fundação dos Estados Unidos. A maçonaria não é tão ruim assim, os Estados Unidos é o maior país cristão do mundo. Justamente.
Não é o país mais católico do mundo, né? E todos os princípios, né, dos Estados Unidos, dos pais fundadores, né, chamados Founding Fathers, são justamente princípios maçons, né? Liberdade religiosa, indiferentismo religioso, liberdade de expressão, né? O laicismo, a separação entre igreja e Estado, todos os princípios maçônicos, mas dessa maçonaria mística e de direita, né? Igualando, então não é que ela vai se opor a todas as religiões para destruir a Igreja Católica, não, ela vai considerar todas as religiões iguais para destruir a Igreja Católica, do mesmo modo, né? Já aqui no Brasil, por exemplo, no Império, né? Isso aí também é uma grande ilusão, né? Como se o Império, um sistema de governo, fosse resolver os problemas da religião. O Estado da Igreja Católica no Império Brasileiro era uma vergonha absoluta. Mas era a região do Estado, né? E era esse o problema, porque estava muito mal feita essa união aí, né? Dentro do Império Brasileiro. A Igreja estava completamente submissa ao imperador. Isso é um absurdo. Galicanismo, regaísmo. Um documento do Papa, para ter feito aqui no Brasil, precisava do plat, da aprovação do imperador. De católico não tem nada isso daí. Em algumas circunstâncias, para evitar um mal maior, a igreja chegou a tolerar isso, mas não é o ideal. Não. Foi no Império que se introduziram os primeiros protestantes para fundar suas escolas aqui no Brasil, com total liberdade dada pelas elites, incluindo o próprio imperador. Né? Então, bom, depois a questão maçônica, né, chamada atualmente questão religiosa, nem sei se ainda se estuda isso aí nas escolas, mas uma questão muito relevante, né, muito importante, que a perseguição pelo Império de 2 bispos católicos que se opuseram à presença dos maçons nas confrarias, nas irmandades católicas, né, confrarias e irmandades católicas. Então, vamos voltar ao Império como se isso fosse resolver todos os problemas, né? Então, uma grande ilusão. E mesmo já no Império, né, se a gente vê um pouco a história, havia aqui no Brasil essas 2 correntes, né, da maçonaria, né? Uma anticlerical, esquerdista, materialista, e outra mística. E assim vai, até hoje, né? Muito mais fácil você dominar com as 2 mãos do que com uma só, né? A direita e a esquerda, e evidentemente o centro, né? Que sempre está um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. E, então, assim, não se deixar, né, iludir, nem por um lado, nem por outro, né? E as 2 coisas iludem os católicos. Aí nós temos teologia da libertação, né? E nós temos aí o que tem ganhado força não só aqui no Brasil, mas um pouco no mundo, né? O católico se deixa levar por esse conservadorismo. Claro, tem verdades, né? Sempre tem alguma verdade, senão é impossível enganar as pessoas, né? Mas é eivado de erros, as pessoas aderem a isso, se deixam levar por isso. E aí não vai resolver o problema, é uma aparência. Depois fica alternando, né? Num pêndulo, né? Que agora é direita, daqui a pouco é esquerda, daqui a pouco direita. E aí os católicos ficam nisso daí. Então é preciso realmente ter essa consciência, não ceder efetivamente nos princípios. Não é? Não combater um erro com outro erro, não combater o erro do socialismo com o liberalismo. Não combater o socialismo, mas tem que se aliar à maçonaria. Não se pode aliar aos princípios errados, certo? Bom, tratei disso já também em alguma outra conferência, associação de católicos e não católicos na política, né? Baseando nos princípios de moral e algumas indicações dos papas também. Então, não se deixar iludir, né? E também com essa direita que vai se formando mundialmente, que de católica, na sua grande maioria, não tem nada. Às vezes não tem nada mesmo, porque não quer ter, às vezes tem uma crosta, né? Católica, você vai ver, não tem nada. Não. O modo de proceder não é católico, o mesmo modo de falar. E depois você vai combatendo um erro com outro, né? E na história nós temos inúmeros exemplos de infiltração, né, nos meios católicos, né? Católicos pessoas que se diziam católicas
que escreviam, por exemplo, lá na primeira metade, no início do século XX, na França, o Guénon, que é justamente dessa maçonaria de direita, né, e que inspira muito essa nova direita que surge no mundo, que às vezes diz que abandonou seus princípios, mas não abandonou, e o pessoal não tem escrúpulo nenhum, né, de falar uma coisa sendo que a verdade é outra, até porque o próprio Guénon agia assim. Então, ele era bispo da igreja gnóstica, pertencia à maçonaria e já tinha virado muçulmano, formalmente. Mas ele se apresentava como católico e escrevia numa revista católica que defendia o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas claro que nessa defesa ele colocava ali princípios errados, né? De um tradicionalismo errado. E muitos iam aceitando. Bom, aí na época lá teve um padre, Monsenhor João, muito elogiado por São Pio X, que deu conta, começou a combater, e não então via que não ia conseguir infiltrar muito bem a Igreja Católica, desistiu, foi lá para o norte da África, onde assumiu o seu islamismo. Então as coisas existem, não são meramente teoria da conspiração. E assim, eu digo isso porque muita gente tem sido enganada, né? Eu não faço disso um cavalo, fazemos disso, né, um cavalo de batalha e dá maior importância do que tem, mas é uma coisa importante. Nosso foco é a santificação. Mas para a santificação a gente não pode se deixar levar pelos erros, que pipocam muito, né, sobretudo agora com redes sociais. Toda besteira também fica muito acessível, né? Então, não se deixem levar, né, por coisas que contradizem a Igreja Católica. As pessoas às vezes vão se tornando grandes especialistas em política e vão lendo todos os autores conservadores, mas leram muito pouco do magistério da Igreja e de autores realmente católicos, mesmo nesses temas sociais, né? Se deixam levar. Então, não se iludam, né? Às vezes o católico é muito ingênuo, qualquer coisinha boa ele já vai atrás e acha que já é fantástico, e depois ele fica frustrado, né? Porque a história não era bem assim. Aconteceu, por exemplo, no século XIX, com a restauração da monarquia depois da Revolução, já era uma restauração da monarquia, os católicos foram lá e apoiaram que botar a monarquia, e, teoricamente, então, a igreja junto, era uma monarquia completamente liberal, né? Então serviu somente para iludir. Bom, eu não estou aqui com a citação exata, mas tem aquele livro, né, Dom Bosco Místico, se não me engano, fala um pouco de Dom Bosco, sua relação com a política, e tem um momento que fala lá de um leigo importante, um conde, eu não vou lembrar exatamente nem o nome, a função, mas que a autora cita o maior biógrafo, né, de Dom Bosco, ele dizendo que essa pessoa foi tentar fazer aliança com os liberais, chegando um pouco a ceder nos princípios, vamos ceder aqui um pouquinho alguma coisa, depois pouco a pouco a gente vai simplesmente recuperando. Ele não conseguiu recuperar nada, é evidente. Então ele disse que aquele lá ainda se iludia, já Dom Bosco não muito. Depois um dos próprios revolucionários, né, do Estado italiano, que é um Estado que usurpou, né, os Estados pontifícios, né, o Estado maçom, na sua origem completamente, o Estado italiano, um dos principais, eu acho que é o Cavour, não tenho certeza, que dizia o que tem em comum entre os monarquistas, os republicanos, os socialistas, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que tem em comum? São contrários à igreja. Então, não nos deixamos iludir por essa solução política aparentemente fácil. Façamos o nosso trabalho, que é a nossa santificação da nossa família, e pouco a pouco isso vai influenciando cada vez mais na sociedade, né? E se Deus nos der em algum momento, né, um papel mais relevante, então a gente age sempre com os princípios, de acordo com os princípios,
católicos, né? E a solução não é instantânea. Vejamos no Império Romano. Nosso Senhor morreu em 33, em 313 somente, então 280 anos, é que a religião cristã foi permitida por Constantino. 280 anos. E quem é que estava lá? Nosso Senhor, no início, os apóstolos, quantos mártires, quantos santos tremendos, quantos papas tremendos, 280 anos. Levou os princípios católicos irem penetrando pouco a pouco na sociedade. Nós aqui, zero à esquerda, e queremos que agora está tudo resolvido. Por quê? Porque agora a gente conhece o terceiro segredo de Fátima. Porque agora chegou na presidência à direita. Haja paciência. Né? Bem, então, não nos iludamos com essas coisas, né? Façamos a nossa verdadeira parte, né? Praticar bem a religião católica. Né? Bem, e o demônio não está interessado se o erro é o socialismo, o liberalismo, se é de esquerda ou de direita, se é 99% errado ou 99% certo, ou 1% errado. O demônio não interessa a gravidade tanto do erro, a quantidade de erro. O que interessa é se está no erro. Se está no socialismo, ou se está na impureza por causa de palavrão, não interessa para o demônio. Basta, entendeu? Então, e assim ele mantém o seu império. Né? Bom, eu falei, né? A maçonaria da direita faz a revolução, que não vai ser a revolução proletária, mas faz a mesma revolução de princípios, mantendo uma fachada. É, por exemplo, a Revolução Gloriosa da Inglaterra, né? Mantendo a fachada, mantendo a monarquia, e mantendo a fachada de instituições, mas mudando por dentro a essência, de modo muito mais sutil. Então, fazer a nossa parte, né? E fazê-la seriamente e no âmbito em que Deus nos permite fazer. Bem, alguma questão, dúvida com relação a isso? Então, nas próximas duas partes nós vamos tratar da crisma propriamente, essa preparação próxima para a crisma. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Em Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.